Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz sobre você e sobre os seus queridos, sobre a sua família. Sejam bem-vindos a mais um culto da quarta, como assim chamamos, e que esse tempo seja um tempo importante para a nossa comunhão, muito embora essa comunhão fique bastante prejudicada pelo fato de ser um culto remoto, um culto online, mas é assim que temos feito, pelo menos por enquanto. De qualquer maneira, eu quero dar as boas-vindas a você e que o Senhor Jesus nos abençoe, mesmo nessa condição, que, como disse antes, não é ideal, mas é o que temos. Tem um texto à minha frente que tem muito a ver com essa consideração de comprometimento da comunhão pelo fato de não estarmos juntos, de não estarmos nos vendo, de não estarmos sentindo o pulsar do nosso coração quando estamos juntos. O texto é o de João, capítulo 13, versículo 25 e 26, que diz: assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Esse texto me faz entender que a qualidade da comunicação, a qualidade da comunhão tem a ver com esse amor. E esse amor, ele é percebido e ele é praticado de maneira mais adequada quando nós estamos juntos. E sendo assim, as pessoas estarão reconhecendo que nós somos seus discípulos, que nós somos discípulos de Jesus. Então, uma preocupação que temos nesses lapsos, nessas falhas de comunhão que acontece quando nós não estamos juntos, venha prejudicar esse nosso testemunho a Cristo Jesus. Mas, de qualquer forma, sejam bem-vindos para esse tempo e que o Senhor esteja nos falando através da reflexão da sua palavra. Espero que você esteja bem, espero que essa semana que você está vivendo, que nós estamos vivendo, o Senhor esteja abençoando sua vida, dando principalmente a sua paz. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esse tempo de culto ao Senhor. Mas eu quero orar com você, pedindo que o Senhor continue a nos abençoar e continue a nos fazer pensar sobre como estarmos mais próximos do Senhor. Como nós estarmos atendendo mais às expectativas de Deus ou atendendo o mínimo possível, ou o máximo possível às expectativas de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado por estarmos juntos nesta noite, neste meio de semana, nesta quarta-feira, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos faça perceber o quão maravilhoso é estarmos juntos do Senhor e juntos uns dos outros. Te agradecemos por isso. Colocamos-nos nas tuas mãos, Senhor, em relação às situações de conflito, aos problemas que temos vivido, às preocupações que temos tido durante essa semana, pedindo que o Senhor esteja confortando o nosso coração e nos dando a certeza de que o Senhor está presente em cada experiência de vida que vivemos. Intercedemos, ó Deus, pelos nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul, em recuperação por conta do desastre
agora do final de maio, começo de junho, e que eles possam estar se recuperando, que possam estar se levantando novamente dessa situação extrema, desse problema extremo que viveram lá. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa vida, te agradecemos pelos benefícios que o Senhor tem direcionado para nós e te agradecemos pela salvação em Cristo, principalmente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Veio como um homem, entre nós ele habitou, e a sua morte a história mudou. Ensinou os homens a viver e amar, e a vida eterna como alcançar. As suas palavras eram vida e poder, e venceu a morte por mim e por você. Nome sobre todo nome, Jesus, o Filho de Deus, autoridade e resposta a todo que nele crê. Nome sobre todo nome, Jesus, o Filho de Deus, autoridade e resposta a todo que nele crê. A todo que nele crê, a todo que nele crê. O amor de Deus é Jesus, resgate de Deus é Jesus, resposta de Deus é Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Muito bem, amados irmãos, nós queremos continuar falando sobre aquele início da igreja primitiva, em que
nós falamos sobre os 4 pilares, nós estamos falando sobre os 4 pilares do nosso cristianismo. E nós podemos ver esses 4 pilares de maneira muito clara no início da igreja primitiva. Ali em Atos 2, e eu gostaria de ler a partir do versículo 42 até o versículo 47. Muito embora nós estejamos focando as nossas atenções no versículo 42, porque é no versículo 42 que nós podemos perceber esses 4 pilares do cristianismo. Os 4 pilares sobre os quais a religião cristã, o cristianismo, a nossa fé estão embasados. Versículo 42. Mas vamos ler do versículo 42 e 47 para ter um contexto e para ter uma ideia acerca dos desdobramentos desses 4 pilares. O que a partir desses 4 pilares acontecia na igreja cristã ali nos seus primórdios, e o que na realidade fez com que ela tivesse um desenvolvimento tão grande, tão forte. Versículo 42, então, até o versículo 47, ele diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Veja que isso tem um ponto de contato com o texto de João no capítulo 13, que lemos ali do versículo 25 e 26, logo no início, ali na saudação, no início do nosso culto desta noite. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Bem, o contexto deste início de igreja, nós sabemos que foi a chegada, o contexto próximo, foi o desdobramento inicial da chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre os discípulos, coloca coragem no coração de Pedro, unção, capacitação no coração de Pedro, na mente de Pedro, e Pedro prega. O resultado desse sermão de Pedro faz com que corações fossem compungidos, fossem tocados por essa verdade, pela verdade do Evangelho. E cerca de 3.000 almas, 3.000 pessoas se convertem a Jesus e são batizados. A partir disso, como eles começaram a viver? Versículo 42 menciona: perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esses 4 pilares, eles são extremamente importantes. Dos 2 primeiros já falamos, a doutrina dos apóstolos, que a doutrina dos apóstolos tem a ver com tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para os apóstolos, para os discípulos, naqueles 3 anos que puderam viver juntos, sendo que o próprio Cristo disse: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir, a viver tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, o que os apóstolos começaram a fazer, os que os discípulos de Jesus começaram a fazer daí para diante, é exatamente isso. E eles perseveravam nessa doutrina, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, que na realidade é todo o conteúdo existente no Novo Testamento.
todo o conteúdo existente no Novo Testamento. Todas as cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro, a carta de Tiago, a carta a Judas, a carta de Judas, na realidade, falam desses princípios, falam dessa doutrina dos apóstolos. Então, é todo o conteúdo do Novo Testamento, alicerçado e estribado pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento não vivem à parte um do outro. O Novo Testamento consolida a revelação do Antigo Testamento e o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Mas, de qualquer maneira, esses 4 pilares são extremamente importantes. Já pudemos ver a doutrina dos apóstolos, pudemos ver a comunhão, o quanto a comunhão, o estar juntos, participando de intimidade com Deus, não só uma intimidade vertical, mas com uma intimidade horizontal, uma intimidade vertical e horizontal. E essa intimidade horizontal era percebido através dessa comunhão da igreja. Então nós pudemos ver que eles perseveravam nisso, inclusive os desdobramentos mostravam isto, não é? Tinham tudo em comum, chegavam até vender as suas propriedades, não é? Para distribuir o produto para que ninguém tivesse necessidade, ou seja, eles estavam se suprindo uns aos outros, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, ou seja, eles comiam de casa em casa, eles se alimentavam juntos, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Interessante é que todo o povo percebia essa doutrina que esposavam, percebiam a intimidade que existia de uns para com os outros, esse amor que existia uns para com os outros, o ensino de Jesus ali em João 13, 25 e 26, era vivido entre eles e as pessoas percebiam isso. Ou seja, o modus operandi de vida, a maneira como eles trabalhavam o dia a dia, era um elemento de testemunho, era um elemento de pregação do Evangelho. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre esse partir do pão. Existem algumas discussões aí sobre qual é a diferença entre o partir do pão como alicerce ali no versículo 42 e o partir do pão de casa em casa no versículo 46. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o partir do pão de casa em casa, onde através da comunhão, de estar participando da mesa comum, aquela comunhão que existia e demonstrada depois pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 11, onde a ceia acontecia logo depois. Ou seja, a ceia e a comunhão da igreja estavam intimamente ligados. Só que o partir do pão aqui como alicerce, pelo fato de estar junto com a doutrina dos apóstolos, junto com a comunhão, junto com a oração, tinha a ver com o elemento de culto público. Então, o culto público era praticado através do ensino, através do compartilhamento, da comunhão, do estar juntos e das orações. Por isso, esse partir do pão tem a ver com aquela ordem que Jesus havia dado aos discípulos de em memória de mim
comam deste pão, em memória de mim, tomem esse cálice, ou seja, como âmago do Evangelho. O âmago do Evangelho tem a ver com a instituição da ceia. Então, é muito importante nós termos essa dimensão. E o importante é que nós pensemos na ceia muito mais do que um ato celebrativo que fazemos uma vez por mês durante o culto da manhã e o culto da noite. Que muitas vezes pode ter um cunho mecânico. Nós participamos da ceia porque ali a gente relembra o que Jesus sofreu. É verdade, nós relembramos o que Jesus sofreu. Nós relembramos o derramamento ali, trazemos à nossa mente, à nossa consciência, o derramamento do sangue, o objetivo desse derramamento do sangue de Jesus, o objetivo dessa entrega, que tinha a ver com o perdão de pecados, que tinha a ver com a aliança, com a nova aliança no seu sangue. Tudo isso é verdade, mas nós queremos colocar aí alguns elementos mais que realmente nos façam entender o quanto a ceia do Senhor é um dos pilares. Porque às vezes dá a impressão que é um adendo, às vezes dá a impressão que é um dos elementos do cristianismo, mas não, ele é um pilar. Nós estamos dizendo que, segundo o que nós vemos aqui no início da igreja primitiva, no versículo 42, essas 3.000 pessoas, elas viviam assim, elas viviam em torno da doutrina dos apóstolos. Elas viviam em torno da comunhão, elas viviam em torno das orações, viviam em torno da ceia, do partir do pão. Ali, o partir do pão quanto a elemento teológico, partir do pão quanto a um elemento de culto público. Percebe? Não é simplesmente uma partezinha ali que a gente faz uma vez por mês tão somente. Não, era muito mais forte do que isso. E aí existem dois elementos bem importantes para caracterizar esses dois elementos fortes, que eu quero já adiantar para você. A ceia do Senhor tinha a ver muito mais com gratidão e com louvor do que com tristeza. Porque muitas vezes nós localizamos a ceia do Senhor como como um conteúdo triste. Jesus sofreu, Jesus viveu toda aquela experiência, não é? de ter o seu corpo marcado, ter o seu corpo chicoteado, ter o seu corpo espetado por uma lança, ter o seu corpo ali na sua cabeça espetado com uma coroa de espinhos, enfim, tudo aquilo. Então nós olhamos com muita tristeza esse tempo. E com o coração compungido, com boca no pó. Não que isso seja totalmente errado, mas o elemento principal aí é o louvor e a gratidão. Então esse é um dos elementos que eu gostaria de incluir aqui quando nós estamos avaliando o partir do pão como um dos pilares do cristianismo. Olhando o partir do pão como a entrega do corpo de Jesus e o sangue derramado por Jesus, mas como elemento de gratidão e não de dor, como um elemento de louvor e não no sentido de olhar para os nossos pecados como elemento principal, tá ok? Eu não estou invalidando que não devamos olhar para os nossos pecados e estarmos entristecidos pelos nossos pecados. Devemos sim. Não que nós não devamos olhar para aquele sofrimento de Jesus e ficar com o nosso coração dolorido pelo fato de Jesus ter morrido em nosso lugar. Mas como primeiro lugar, o nosso louvor,
a nossa adoração ao Senhor. Esse é um primeiro elemento. E um segundo elemento que tem a ver com comunhão é exatamente o que significava essa ceia em termos de comunhão com o corpo, de unidade com o corpo. Comunhão, unidade e amor estão muito ligados. Não existe comunhão se não existir unidade. Não existe comunhão e unidade se não existir amor. Então, esses três elementos são elementos muito importantes. Não conseguimos viver unidos se não tiver amor. Por isso aquela palavra de João lá na sua primeira carta de João, capítulo 5, onde diz: como você pode dizer que ama a Deus a quem você não está vendo, se você não ama o seu irmão a quem você vê no dia a dia? Então o amor, ele está muito ligado, está intimamente ligado, está imbricado ali entre comunhão, amor e unidade. Então são dois elementos importantes que precisam ser colocados aí quando nós falamos na ceia do Senhor. Mas são alguns aspectos gerais que nós já sabemos. A ceia do Senhor, ela é mostrada nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. A ceia do Senhor só não é relatado no evangelho de João, e também é mencionado por Paulo ali na sua primeira carta, no capítulo 11, onde nós percebemos, já depois de alguns anos que Jesus havia ressuscitado, como essa comunhão, como essa ceia, como esse partir do pão era efetivado na igreja ali. O que nós percebemos é que aqui no texto de Atos, capítulo 2, 42, nós vemos eles fazendo isso juntos todos os dias, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e faziam isso todo dia, perseveravam isso na comunhão, faziam isso todo dia, perseveravam nas orações e faziam isso todo dia, até aproveitando aqueles tempos em que os judeus normalmente já estavam no templo. Então eles participavam, eles oravam pela manhã, por volta da hora do almoço e à tarde. Não é mesmo? Daniel fazia isso. Né? Então já era uma maneira de eles levarem avante essa vida religiosa. Os discípulos também faziam isso. Os novos convertidos também faziam isso. E o partir do pão como elemento comunitário, como elemento de culto público, era feito todos os dias também. Mas nós não podemos perder a dimensão do porquê que isso era feito nos primeiros momentos todos os dias. Quem sabe até para que aquele contexto de Páscoa judaica fosse sendo deixada, que era feita uma vez por ano, fosse sendo esquecida. E uma maneira da Páscoa judaica ser esquecida no sentido do que ela representava, a libertação lá do Egito, era que essa comunhão, esse partir do pão, fosse feito todos os dias. É uma das explicações do fato de Paulo só estar participando da ceia do Senhor uma vez na semana ali em 1 Coríntios, no capítulo 11. Ok? Então, esse é um elemento importante. Mas, o que essa ceia do Senhor enfatizava, o que esse partir do pão enfatizava como culto público, era a morte, a salvação, a ressurreição, a volta de Cristo e a união íntima nos céus, porque Jesus mencionava ali, na instituição da ceia, todos esses elementos. A morte, porque foram os últimos momentos antes de Jesus ser entregue para os judeus, ou seja,
a perspectiva da morte estava muito próxima. Jesus saiu da ceia que havia instituído para ir para o Getsemane, suar ali gotas como que de sangue, alguns dizem que era gota de sangue mesmo, enfim, e ali naquele momento ser entregue. Então representava o quê? Tinha um cheiro de morte, mas tinha um cheiro de salvação, tinha um cheiro de ressurreição, porque Jesus não mais participaria daquele momento de ceia, mas que a próxima vez a participação seria no céu, a volta de Cristo até que ele venha, e a união íntima nos céus aí, que é a ceia que seria partida, que seria participada, que seria efetuada nos céus entre o Cristo e a sua igreja ali nos céus. E é interessante como teologicamente a gente percebe, olha, esses elementos são elementos importantes para fortalecer do porquê a ceia, do porquê o partir do pão é um dos pilares do cristianismo, porque ele mostra a graça reinando, ele mostra a redenção efetivada, ele mostra o pecado tirado, ele mostra a justiça eterna aperfeiçoada, e mostra a graça e glória de Deus revelada como dons de Deus e do Cordeiro. Então, nesse partir do pão, nós vemos isto, a graça reinando. A graça reinando porque Jesus centraliza ele no centro daqueles que participavam do partir do pão. Quem é que estava participando do partir do pão? Os seus discípulos. Qual era o elemento importante ali? Não era necessariamente o pão, no sentido de ser a carne de Jesus dilacerada ali na cruz, nem o sangue derramado na cruz. Esses não são os elementos mais importantes. O elemento mais importante é o próprio Cristo. É aquele que entregou o seu corpo como pão. É aquele que entregou o seu sangue para a salvação. Então Jesus era o elemento principal. Aliás, esse é um dos elementos pelos quais nós podemos entender que o partir do pão deveria ser recheado não com dor e sofrimento, mas deveria ser recheado por louvor, porque representava graça reinando, representava redenção efetivada, pecado tirado, justiça eterna aperfeiçoada e graça e glória revelada como dons de Deus e do Cordeiro. Ora, se isso não foi elemento de louvor e de graça, nada mais é. Então, são elementos aí muito, muito importantes para que nós possamos entender isto. Agora, o que nós podemos perceber é que em 1 Coríntios, no capítulo 10 de 1 aos Coríntios, eu vou pedir que você abra ali, capítulo 10, e esse texto, maravilhoso texto, versículo 16, 1 aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 16, quando ele diz assim: não é fato que o cálice da bênção, aquele cálice, era o cálice de bênção, não era um cálice de sofrimento, era um cálice de bênção. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo? Olha o elemento comunhão aqui. Por isso é que nós dissemos que os dois princípios importantes da ceia do Senhor, dois princípios importantes ali do partir do pão, era o elemento louvor
e gratidão e não dor, muito embora isso esteja no pacote. É que o grande problema de colocarmos os nossos pecados dá a impressão que nós mesmos deveríamos estar sendo responsáveis por pagar os preços dos nossos pecados. E não, foi Jesus quem pagou, foi Jesus quem levou na cruz. E isso deve ser motivo de louvor, de gratidão e não de tristeza. E o outro princípio é a comunhão. Por quê? Porque não é fato, aí é que eu estou emendando aqui com o texto, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo? Aí ele fala do sangue. E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Então ele vincula a comunhão, ele vincula a unidade, ele vincula o amor à ceia. Novamente, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão de Cristo, é a comunhão do corpo de Cristo. Versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Olhem só, olha o vínculo que nós podemos perceber aqui do partir do pão com a comunhão, com a unidade da igreja. Por isso, queridos, é que nós, às vezes, até com tom de lamento, nós colocamos aí a dificuldade de nós estarmos nos reunindo pouco. Já nos reunimos pouco, já nos vemos pouco na igreja. Na maioria dos casos, nos vemos um culto só. O elemento de comunhão é tão importante que justificaria nós estarmos juntos em comunhão, em unidade, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. E no culto de quarta, porque esse companheirismo, essa união, essa comunhão, isso deveria refletir amor. Ou deveríamos amar mais uns aos outros a ponto de desejarmos estar juntos. Faça uma reflexão sobre o quanto você deseja estar junto daqueles que você ama. Não é mesmo? Não existe um desejo de você estar juntos cada vez de maneira o máximo possível daquele que você ama? Ou seja, se desejamos pouco estar juntos, o nosso amor é pouco. Então, amor tem a ver com unidade, tem a ver com comunhão. Pouco amor, pouca comunhão, pouca unidade. E se nós formos olhar esse texto de João, não é que nós pudemos ver aí, João 13, versículo 26. João 13, olha só, estou resgatando aquele primeiro versículo que usamos logo no início do culto. Capítulo 13, versículo 25 e 26, que diz assim... Versículo 34 e 35, desculpe, não é versículo 25 e 26, 34 e 35 de João no capítulo 13, que diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto reconhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Então esse é o outro princípio, o princípio da unidade da igreja. Não podemos
desassociar unidade do amor e da comunhão. Portanto, precisaríamos estar reavaliando esse elemento, porque esse é um elemento que tem a ver com pilares da igreja. Não só a doutrina dos apóstolos, ou seja, não só o fato de nós conhecermos doutrina, conhecermos os mandamentos, conhecermos aquilo que Jesus ordenou, que Jesus ensinou, mas que possamos estar em comunhão uns com os outros, que nós possamos estar juntos uns dos outros, que nós possamos estar participando do partir do pão, que tem a ver com que tem a ver com com essa unidade, que tem a ver com a ceia do Senhor, que tem a ver com esse pilar, com esses pilares. Por isso, o texto de Atos capítulo 2, versículo 42, que mostra os 4 fundamentos, é importante e tem realmente a função de fundamento, tem realmente a função de base, de alicerce do nosso cristianismo. Amados irmãos, que nós possamos ter uma visão mais aprofundada acerca do partir do pão, como sendo esse culto público, a ceia do Senhor, essa comunhão com o Senhor manifestada pela comunhão entre os nossos irmãos, porque só a partir daí nós conseguiremos fazer ou viver o cristianismo como vivia a igreja no seu início, que era em cada alma haver temor, muitos prodígios e sinais sendo feitos, todos crendo e juntos tendo tudo em comum, ou seja, ninguém participando, ninguém sentindo necessidades, vendendo inclusive, se possível e se necessário, as propriedades e bens, diariamente perseverando unânimes no templo, porque isso faz com que a comunhão vertical e a comunhão horizontal sejam efetivadas, partindo o pão de casa em casa. Aí não é o aspecto celebrativo da ceia do Senhor, mas é o aspecto de comunhão sobre a mesa, na mesa, não a mesa do Senhor, mas na mesa comum, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Esse é o testemunho que precisaria estar acontecendo na igreja cristã. Que o Senhor nos ajude a perceber o valor desse alicerce, não só da doutrina dos apóstolos, não só da comunhão, mas do partir do pão. Próxima quarta-feira vamos falar um pouquinho sobre a oração nesse contexto, oração como alicerce. Mas feche os seus olhos, vamos orar e, como sempre, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para vermos, para percebermos essa revelação maravilhosa de Deus acerca de como sermos melhores crentes em Cristo, como sermos mais unidos, como participarmos mais da comunhão como igreja, porque assim o cristianismo será visto pela nossa sociedade, melhor visto pela nossa sociedade, ou melhor. Fechemos os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por
esse tempo que pudemos refletir na tua palavra. Te agradecemos pela paz e te agradecemos, ó Deus, pela alegria que invade o nosso coração quando falamos e quando vivemos o teu evangelho. Que isso possa ser percebido pelo nosso entorno, pelas pessoas ao nosso redor. E que a partir disto, não só testemunhando com as palavras, mas testemunhando com vida. Não só vida ética, mas vida de comunhão. E que vidas possam estar se aproximando do teu evangelho, possam estar recebendo a salvação. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. E assim, queridos, nós, depois desse louvor que nós pudemos participar, ouvir, nós nos despedimos, até nos encontrarmos novamente no próximo domingo. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mais uma vez desejo a você uma noite abençoada, uma noite de descanso, e nos veremos, permitindo o Senhor, no próximo domingo. Até lá.